sem manobras assim Não, eu truques. acho que é só uma interpretação que seja dada. Já que a inconstitucionalidade não foi acolhida, aquilo que provocou essa dissidência e esse empate foi a aplicabilidade, o referido ao artigo 16. Mas eles podem considerar, aí, como houve empate, que os recursos não devam ser acolhidos, prevalecendo a decisão do TSE, que é pela aplicabilidade nessas eleições. Ainda bem, oxalá, né? Silvio Costa, jornalista, criou e dirige o site Congresso em Foco, é mestre em comunicações pela Universidade de Westminster, em Londres, trabalhou como repórter, editor, coordenador de reportagem em diversos veículos, como Folha de São Paulo, Revista Isto É, Correio Brasiliense e a extinta Gazeta Mercantil. Silvio Costa, como é que é o clima no Congresso? Quer dizer, embora muitos desses eleitos não frequentem o Congresso, aliás, ninguém está frequentando o Congresso, mas como é que estão os prognósticos, essas avaliações? Porque estamos aí, temos 200 candidaturas sub judice, algumas delas campeões de votos, e se forem impugnadas, vai haver uma mexida geral. Como é que os analistas, e como você mesmo e o seu site, estão avaliando essas eventuais alterações nos resultados das eleições? Bom, boa noite, Dindes, boa noite aos telespectadores. Agradeço pelo convite, participar aqui, estar aqui mais uma vez nesse programa tão importante. Olha, eu acho difícil estabelecer um prognóstico para amanhã, porque, em primeiro lugar, como as eleições mostraram recentemente, até mesmo as pesquisas, né, que no Brasil atingiram um nível técnico de eficiência tão alto, eventualmente erram, né? E imaginar que a gente consegue antecipar o posicionamento de juízes, de ministros da Justiça é sempre uma coisa muito complicada. O que eu posso falar assim, é da nossa expectativa, minha e do nosso site, do Congresso em Foco, que não é exatamente uma ONG, embora a gente se sinta com um papel muito grande de prestação de serviço à população. Nós somos uma empresa constituída por jornalistas que pretende ampliar o conhecimento da população sobre o Congresso e a política, né? E como o Dini se referiu agora, um prazer também participar do mesmo programa que o deputado Biscaia, né? Uma das nossas iniciativas é exatamente o Prêmio Congresso em Foco, que tem essa intenção de lançar luz sobre os bons parlamentares, os bons valores do Congresso. Mas o fato é que a nossa expectativa é de que amanhã o Supremo decida e decida pela aplicação imediata da lei da ficha limpa. Me parece que há um número grande de juristas, os próprios 5 ministros que votaram da outra vez exibiram lá uma série de argumentos fortes, consistentes, né, do ponto de vista jurídico, em favor da aplicação imediata da lei, que é um desejo da sociedade, um desejo muito claro da sociedade. Quanto a isso, as pesquisas não deixam nenhuma dúvida, né? A grande maioria da população, quando é questionada sobre a lei da ficha limpa, aprova a lei, apoia a lei, e eu acho que é um passo muito importante que a gente pode dar para tirar aquelas pessoas que têm pendências criminais do processo político. A lei da ficha limpa tem que ser entendida não como uma punição contra o político, mas como um critério novo que se estabelece. É um novo pré-requisito. Para participar das eleições, você tem que atender alguns critérios que são critérios muito estritos, muito rígidos, né? Condenações em órgãos colegiados da Justiça, quem renunciou para escapar de uma cassação, aquele que teve uma prestação de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas caracterizando improbidade administrativa. Enfim, são situações muito específicas que pegam uma quantidade grande do ponto de vista numérico, mas como proporção do conjunto de candidatos pequena, relativamente pequena. Então, assim, é um passo muito importante que se dá para a gente começar a limpar mesmo a política brasileira, que é uma coisa muito necessária. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje analisa o impasse eleitoral provocado pelo julgamento da lei da ficha limpa. Voltamos ao ministro e professor Walter Costa Porto. Eu queria perguntar, ministro, e se os ministros se aferrarem
a questão lá do artigo 16 da Constituição, que isso é uma alteração nas regras. Então, nós vamos ter de novo o impasse. E como é que nós vamos, a liderança do país vai encarar, digamos, a sociedade que vai estar extremamente frustrada à véspera de um pleito que é da maior importância? E isso é muito grave. E é verdade que a sociedade vai ficar angustiada, decepcionada, mas é preciso ver também como se vota mal. Eu gostaria que não fosse necessária uma lei como essa, que cada um olhasse a vida pregressa do candidato, que cada um votasse bem. Então, todos que reclamam do Poder Legislativo, dessa nossa representação, é preciso ver como votam também, se estão votando mal. Outra coisa grave, esse sistema proporcional brasileiro, com um modo de votar que poucos entendem, é uma escolha uninominal a partir da lista oferecida pelos partidos políticos, leva a uma aleatoriedade do voto. Vota-se num ficha suja e ele arrasta 3, 4, 5 pessoas. Eu lembro, não era o problema de ficha suja, era o deputado Enéas, trouxe 5 parlamentares para o Congresso. E quando é coligação, aí é que o voto é aleatório. Eu voto em fulano e elejo 3, 4 pessoas e muitas vezes meu voto vai para outro. Esse é um problema brasileiro gravíssimo do voto proporcional. E agora se junta, para esta eleição, não é o problema da ficha suja ou ficha limpa, mas é o problema da lei que foi editada em setembro do ano passado, vale para essa eleição. Porque antes o Código Eleitoral dizia que aquelas pessoas que tivessem o registro indeferido, que tivessem a inconstitucionalidade dita, regular, trazida depois da eleição, os votos se contavam para o partido ou para a coligação. Agora houve nessa lei 12034, de setembro do ano passado, uma mudança, que eu me adverti um desses dias, depois de ter dito até à imprensa que os votos desses que seriam cassados seriam trazidos para a coligação ou para o partido. Não é mais, porque uma redação que eu creio defeituosa disse: esse cômputo fica condicionado ao deferimento do registro. Então, mais um problema para o Tribunal Superior Eleitoral examinar diante desse texto novo que vem alterar o artigo, acho que 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Mas quanto à ficha, essa lei da ficha limpa, o ideal é que o eleitor brasileiro fosse consciente, vendo em quem vota e, sobretudo, vendo a lista, porque o voto dele pode beneficiar outro da lista. Este é o problema da aleatoriedade do voto. Eu parece até que critiquei o Poder Legislativo e gostaria de retirar essa crítica, tendo em vista essa pessoa notável, esse parlamentar notável, que é o deputado Biscaia, cujo comportamento na Câmara eu acompanhei e sempre elogiei. Deputado Antônio Carlos Biscaia, tem uma pergunta. Esse assunto movimenta os nossos telespectadores, e tem uma pergunta de Campo Grande, Mato Grosso, da Patrícia Moreira. Ela levanta uma questão que é extremamente pertinente, sobretudo para nós. A imprensa falou muito quando a lei chegou ao Congresso, e agora ela fica calada, quer dizer, praticamente resignada à sorte do que vai ocorrer amanhã. Como é que o senhor vê esse alheamento, essa situação olímpica da imprensa? Não é? Não, deixa, eles decidem e nós noticiamos, não é? Eu acho que isso não beneficia aquilo que a sociedade tanto deseja, que é a aprovação da lei que ela desejou ao subscrever aquelas mais de 1.300.000 assinaturas. E nós sabemos que quando ela chegou, a lei foi encaminhada em setembro de 2009 à Câmara dos Deputados. Quando ela chegou lá, a opinião ela era no sentido de que ela não avançaria. A lei não tem a menor chance, você percebia isso no convívio com os parlamentares, mas foi a mobilização da mídia naquela oportunidade e da sociedade como um todo que acabaram levando à aprovação. Agora, é importante que isso prossiga, né? Nesse momento, eu acho que esta inércia daqueles que são favoráveis também pode levar a um impasse como esse, né? E eu já disse, quer dizer, não só agradeço as referências do ministro Costa Porto, e acho que também é importante, quer dizer,
que haja uma decisão do Supremo amanhã, qualquer que seja ela. A pior das alternativas é aquela que alguns dizem: quando vier a ser nomeado o 11º ministro supremo, aí sim as eleições serão decididas. Imaginem, quer dizer, primeiro a escolha do presidente da República, do 11º ministro, depois a aprovação pelo Senado Federal, e aquele 11º ministro que vier a ser nomeado, ele vai decidir o destino de diversas candidaturas. Essa é uma solução absolutamente inaceitável. É super eleitor. É o pior dos mundos. Então, eu espero, nós temos que esperar e confiar que o Supremo amanhã decida. Eu espero que ele decida pela aplicabilidade. Mas ainda que decida de forma diferente, que haja uma decisão. Claro. Silvio Costa, o clima, os jornalistas, o que estão sentindo, não só com relação ao julgamento do Supremo, mas com relação às consequências, quer dizer, porque vai alterar, quer dizer, esse resultado eleitoral, caso haja um embargo a essas candidaturas, vai haver uma mexida geral nos resultados. Já há estudos, o que vai acontecer? Bem, a situação hoje é o seguinte: em relação ao Senado Federal, 4 estados brasileiros não sabem ainda quais foram os eleitos nas eleições realizadas no último dia 3, né? No estado do Pará, que é o caso mais grave, como o segundo e o terceiro candidatos mais votados tiveram mais da maioria dos votos, há quem entenda que, na hipótese de se decidir pela aplicação imediata da lei, poderia até mesmo se convocar novas eleições para o Senado apenas no estado do Pará. Em relação à Câmara dos Deputados, são 7 estados brasileiros, entre eles estados muito importantes, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, que têm as suas bancadas para a Câmara pendentes, dependendo exatamente dessa definição, se a lei da ficha limpa vale ou não para as eleições deste ano. Então, é realmente uma situação bastante estranha, porque em outras eleições houve casos que se definiram muito tempo depois da realização da eleição, né? Nos últimos anos, por exemplo, a gente teve a cassação dos governadores do Maranhão, né, de Tocantins e da Paraíba por crimes eleitorais, e isso aconteceu muito depois da eleição, da diplomação e até mesmo da posse desses governadores. Agora, o que há nesse caso da lei da ficha limpa é uma situação mais nacional. Quer dizer, é um número maior de candidatos que estão dependendo de uma definição do Supremo, e também uma situação esdrúxula, que é de você não saber a regra de uma eleição que já aconteceu. Por isso que, como colocou muito bem o deputado Biscaia, realmente o pior dos mundos será uma situação em que o Supremo não tomará uma decisão amanhã. Quer dizer, a gente que quer muito que a política brasileira se dê em patamares mais éticos, em que os candidatos que têm problemas criminais, que estão sob suspeita, que se está sob suspeita, que fique lá aguardando a sua chance para se candidatar na outra eleição, né? Porque é a situação que eu acho que o brasileiro entendeu muito bem. Hoje a pessoa, para tomar posse de um cargo público, ela tem que apresentar uma certidão negativa. Se ela tem um problema com a justiça, ela não pode assumir. Então, o sujeito, para ser gari municipal, ele não pode tomar posse se tem uma pendência judicial. Então, é muito estranho que um parlamentar, que um chefe de executivo possa ser empossado pesando sobre ele suspeitas. Ele que resolva primeiro os problemas da justiça e depois vai se candidatar para representar a população.